O tema da ministração de hoje é forte, então se prepara, respira fundo assim, ó. Fica um pouco mais elegante do que você costuma ficar, porque pode ser, tá? Que você saia assim, ó, um pouco mais dura. Que a palavra hoje é de ensino. Chama Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida. É isso mesmo, nós vamos falar sobre palavras. E eu gostaria de começar esse sermão falando sobre algo que no meio da minha pesquisa eu descobri. Certamente você já deve ter ouvido isso em algum lugar, até um homem contando uma piada, dizendo que as palavras médias de um homem são 7.000 palavras por dia. E que as palavras médias de uma mulher são 21.000 palavras por dia. Não precisa ser muito boa de matemática para entender que a gente precisa desse sermão 3 vezes mais do que os homens. Não é verdade? Mas se você, por um acaso, é homem e está nos assistindo, fica até o fim. Vai servir para você também. Amém? Gente, eu fiquei tão impressionada, porque por mais que a gente escute isso como um tom de brincadeira, essa mesma pesquisa falou algo muito importante. Ela disse que, ao longo da nossa vida, nós vamos falar aproximadamente 860 milhões de palavras. Eu vou repetir, 860 milhões de palavras. São muitas palavras, verdade ou não? E se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que quando a gente começa a estudar as Escrituras, a Bíblia diz que as nossas palavras têm o poder de destruir e de construir, de trazer vida ou de trazer morte. Dessas 860 milhões de palavras que nós vamos usar durante toda a nossa vida, quantas delas trouxeram destruição? E quantas delas trouxeram vida? As palavras são algo muito poderoso e eu quero falar sobre elas nessa noite. Se a gente parar para pensar um pouco, a gente vai perceber que teve aquele dia que estava tudo perfeito, um dia maravilhoso, tinha tudo para ser um dia perfeito. E, de repente, uma palavra, às vezes uma frase, foi capaz de estragar todo o seu dia. Foi capaz de roubar sua alegria, roubar sua paz. Uma palavra destruiu você em um dia. Verdade ou não? Eu não preciso nem dizer que tipo de palavra, até porque as palavras nos doem de maneira diferente, porque somos pessoas diferentes. O que alguém falou que me machucou, não necessariamente foi o que machucou você, mas certamente todo mundo tem uma história de um dia, tá num dia super bom e aquele dia foi totalmente destruído por causa de uma palavra. Provavelmente, se eu perguntasse a você, no dia que você se sentiu que não era quem de fato você é, naquele dia que você se sentiu envergonhada, entristecida, humilhada, geralmente essa memória traz consigo palavras. Porque a expressão facial das pessoas pode até nos machucar, mas as palavras doem muito mais. Geralmente as lembranças doloridas e as memórias piores que nós temos da infância foram palavras que a gente não gostaria de ter ouvido. Foram palavras que distorceram a nossa identidade. Foram palavras que nos fizeram enxergar a nós mesmas como nós não realmente éramos. Palavras têm um poder de destruição. E talvez alguns dos seus problemas atuais, talvez algumas das suas maiores crises hoje, sejam resultados de uma frase dita não sei quantos anos atrás. Talvez você hoje tenha gastado tempo, tenha gastado sua energia, tenha gastado seus joelhos, suas orações, tenha gastado até em terapia para resolver o que uma frase destruiu na sua vida. Quantas mulheres estão gastando tudo isso que eu falei? Muitas. Quantas mulheres estão tentando resolver o problema de uma palavra? É fato que uma palavra pode ter ferido, machucado, mas o contrário também é verdadeiro, não é? Eu sempre gosto de trazer os dois lados da questão. Vocês sabem que eu não passo pano, não é verdade? Já teve um dia que você estava péssima. Teve um dia que você estava para baixo, teve um dia que você estava angustiada, teve um dia que você estava triste. E uma palavra levantou você. Uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de gentileza, uma palavra de encorajamento. E é por isso que nós estamos aqui. Para entender que tudo isso acontece porque há um poder sobrenatural nas palavras. Há um poder acima do que a gente pode pensar e imaginar nas nossas palavras. Eu quero que você pare comigo e pense. Se uma palavra,
se uma frase que uma pessoa, esporadicamente, uma vez na vida, em um momento de raiva, falou e tem um peso tão forte na sua vida, imagina as suas próprias palavras. Porque eu não sei se você sabe, mas você é sua maior ouvinte. Você pode silenciar os seus ouvidos para qualquer pessoa. Alguém pode ligar para você, você pode desligar o telefone na cara quando ela estiver falando o que não quer. Ela pode estar falando alguma coisa e você pode sair e deixar ela sozinha. Agora você, não. Tudo que você fala, você escuta. Você é a sua maior ouvinte. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que as pessoas vão falar que podem nos machucar e a gente não percebe que as nossas palavras são bem mais importantes do que as palavras das pessoas. Por quê? Não tem como a gente se isentar delas. Nós estamos todos os dias ouvindo as nossas palavras. A Bíblia fala em Provérbios 18, versículo 20. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir. Se você quiser prestar atenção, você também pode prestar atenção. Mas esse é um texto muito específico sobre palavras. Eu quero ler esse texto em duas versões. A primeira diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Certamente você já leu esse texto de Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua. Mas eu quero ler para você na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, ó: você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Use bem suas palavras e você será recompensado. O que esse texto de Provérbios está nos ensinando? Ele está nos ensinando que nós nos alimentamos das nossas palavras. Literalmente, o texto está dizendo que a gente come o que a gente diz. Ou seja, a qualidade da nossa vida depende da qualidade das nossas palavras. O texto diz assim, ó: do fruto da boca, do que sai da sua boca, enche o estômago do homem. Eu quero te perguntar, do que você está cheia? O que você tem comido? O que você fala é o seu alimento. Então, eu preciso que você fique até o fim nessa mensagem. Eu preciso que você que está aqui preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que essa palavra vai mexer com suas estruturas. Ela vai influenciar nos seus relacionamentos. Ela vai influenciar na sua família. Ela vai influenciar na maneira como você fala a respeito de si mesma. Ela vai influenciar no momento que você precisa frear a língua e também vai influenciar no momento que você precisa falar. Essa palavra pode até influenciar você ser promovida no seu emprego. Eu tenho certeza que há um poder sobrenatural nas palavras. E hoje nós vamos aprender que poder é esse. Mas presta atenção. Sempre que as escrituras nos trazem uma revelação poderosa, o diabo sempre tenta roubar a revelação. Então, o diabo, às vezes, ele não pode tirar da gente o acesso à revelação. Eu tenho acesso à revelação. A escritura está aqui para mim. Você também tem. Você está aqui, você escuta a mensagem. Mesmo que você não quiser estudar, eu estudei e ensino você. Verdade ou não? O acesso, às vezes, ele pode não nos roubar. E aí, o que ele faz? Ele tenta levar você para o extremismo daquela revelação. Que no extremismo daquela revelação, ela pode se perder ou perder a sua credibilidade. O que isso significa? Quando a gente fala do poder criativo das palavras, muita gente tem medo. Por quê? Porque já se chegou a um extremismo dessa palavra, que é aquilo que a gente chama de teologia da prosperidade, que diz assim: fale, determine, o que você falar, você vai viver. Quem nunca recebeu esse tipo de ensinamento? E que você fica achando que eu vou determinar que isso vai acontecer na minha vida e vai acontecer. Gente, não é sobre isso que eu quero ensinar. Até porque Deus não é obrigado a concordar com as minhas palavras. Nós que somos obrigados a concordar com as palavras de Deus. Daí a gente mata onde está o erro. Deus não é obrigado a concordar com aquilo que eu determino. Eu que tenho que concordar com o que Deus fala a meu respeito. Mas isso não quer dizer que não exista um poder sobrenatural nas palavras e que não exista um poder criativo nas palavras. O nosso Deus, o Criador, por sinal de todas as coisas, ele usou a fala, ele usou as palavras como uma ferramenta de criação. E isso não é aleatório em Deus. Afinal, se ele é Deus, se ele é todo poderoso, se ele é soberano, ele poderia ter feito de qualquer maneira o mundo. Poderia ou não poderia? Num piscar de olhos, ele poderia ter transformado tudo? Ele poderia ter somente pensado e tudo ter existido?
mas ele escolheu usar as palavras. Por quê? Porque a forma como Deus cria é consistente com a sua identidade. Se Deus escolheu usar as palavras para criar, é porque Ele mesmo é a própria palavra. Você entende? E essa é a beleza do que nós vamos aprender hoje. O poder que existe por trás das palavras. Eu amo que Jesus, o tempo todo, submeteu a criação às suas palavras. A criação obedeceu às palavras de Deus em todos os sentidos. Veja, a Bíblia fala que Jesus amaldiçoou uma árvore e ela obedeceu. A Bíblia diz que Jesus mandava o vento se acalmar. Vento acalma e o vento obedeceu às palavras de Jesus. A Bíblia diz que Jesus deu uma ordem para que se enchessem de talhas de água e ela se transformou em vinho. E assim foi. Não precisou toque, não precisou cheiro, não precisou girar, não precisou nada. Apenas palavras. Apenas palavras. Pedro e os discípulos passaram a noite inteira jogando a rede. Não vinha um peixe. Jesus olhou para eles e disse assim: joga do outro lado. E o que foi que aconteceu? O próprio mar cedeu sua abundância às palavras de Cristo. A criação obedece às palavras do próprio Deus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele não precisou pôr a mão na cabeça. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Existe um poder de criação muito grande nas palavras. Quando a gente olha todos esses exemplos, a gente pensa: uau! Deus usou as palavras como ferramenta da maioria dos seus milagres. Então, ele operou milagres através da sua palavra. A palavra é algo muito importante. Ela é tão importante que ela é crucial na nossa salvação. Se você ler Romanos 10, o texto diz: a palavra está diante de ti, na tua boca e no teu coração. E esse é o evangelho da fé que pregamos. Que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e com o teu coração creres que Ele é o teu Salvador, serás salvo. O texto de Romanos que fala sobre salvação, ele está dando uma condicional. Ele está dizendo: não basta acreditar, precisa confessar. Ele está dizendo: não basta apenas crer com o coração, é preciso confessar com os lábios. Há poder nas palavras. E eu poderia passar o sermão todinho aqui falando da importância das palavras, do poder das palavras. Eu ficava 40 minutos, 1 hora, mas eu não vou ficar porque vocês me conhecem, sabem? Eu sou metódica e o tempo da minha introdução já passou. Do meu sermão. Ele é organizado. Mas eu tenho certeza que só nesses exemplos que eu te dei você já entendeu o poder das palavras. Verdade ou não? Vocês estão comigo aqui? Amém? Se você está aí e entendeu, já coloca o amém, para eu entender que você entendeu. Então, a gente vai continuar, porque esse foi só a entrada. Agora, a gente vai para o prato principal. A gente já entendeu que há um poder de criação nas palavras, que a morte e a vida estão no poder da língua. A gente já entendeu que a gente come as nossas palavras e que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Agora a gente vai entender. Ok, eu sei que é importante. Fiquei até um pouco temeroso com essas 680 milhões que eu já falei. Talvez eu tenha até ultrapassado o da vida. Tem jeito. Hoje nós vamos estudar ferramentas bíblicas e práticas para usar essa ferramenta tão poderosa que são as... Então, eu dividi esse sermão em 3 partes que são 3 referências ao universo das palavras. A língua, a mandíbula e a voz. Você pode repetir comigo? A língua, a mandíbula... Não estou entendendo nada, Thalita. Você vai entender. É só uma figura de linguagem que eu estou fazendo para que você realmente compreenda a importância das palavras em todos os seus sentidos. Falar e também não falar. Então, a primeira grande lição que nós aprendemos quando a gente fala mude suas palavras, mude sua vida, é que a gente precisa ter cuidado com a língua sem freio. Ou seja, qual é a forma errada de falar e quais são as consequências que a gente termina sofrendo quando falamos da maneira errada. A Bíblia fala em Tiago. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir. Tiago, capítulo 3, do verso 2 ao verso 5. Tiago é uma carta que eu amo.
Se você nunca leu, eu te aconselho a ler. Eu já devo ter lido Tiago pelo menos umas 100 vezes. Eu amo o texto bíblico e principalmente quando ele se apresenta para a gente de maneira prática. Aquela comida que a gente diz assim, eu sei o que eu faço com ela durante a semana? Pois bem, Tiago é um livro desse. A Bíblia diz assim, ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Para aí, olha para mim. Respira. É isso mesmo que você ouviu. O texto diz assim, ó, todos tropeçamos em muitas coisas. Mas se existe uma sequer pessoa nessa existência humana que não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se colocamos freios na boca dos cavalos para que eles obedeçam, obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Vejam também os navios, ainda que não sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Assim também é a língua, um pequeno órgão do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em chamas uma grande floresta. A carta de Tiago foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, líder da igreja de Jerusalém. E ela é conhecida como o texto de Provérbios do Novo Testamento, porque é uma carta de muita sabedoria, é uma carta de muita lição de vida cristã prática. É uma carta que a gente lê e apanha um pouco. Na verdade, muito. Tiago começa fazendo um desabafo. Certamente eu e você também temos esse desabafo, não é? Esse desabafo de pensar assim, meu Deus, eu tropeço em muitas coisas, mas eu tropeço mais na minha língua. Ele diz assim, ó, todos tropeçamos em muitas coisas. Ele está sendo honesto. Ele está dizendo, a gente cai muito. Mas sabe, a gente cai muito nas nossas palavras. Eu não sei você, mas eu reconheço a minha sensatez. Eu já falei coisas que não era para eu ter falado. Eu já falei em momentos que era para eu ter ficado calado. Eu já falei imbuída de fortes emoções. Eu já errei muito com as minhas palavras ao longo de toda essa minha vida de 40 anos. Certamente você também falou no momento que você não queria ter falado. E depois você se arrependeu, você queria apagar, mas não tinha como você apagar. É aquele momento que você diz, por que eu falei aquilo? Por que eu falei desse jeito com essa pessoa? Por que eu contei esse meu segredo? Quem nunca não contou um segredo para alguém que não deveria contar? Quem nunca não fez um desabafo com alguém que não podia confiar? Tiago está dizendo assim, ó, todo mundo tropeça muito, mas nas palavras a gente tropeça mais. E é uma grande verdade. Ele diz assim, ó, eu até desafio os que acham que não erram, porque alguém que diz que não erra no falar é perfeito. E aí o texto de Tiago nos apresenta 3 referências. Ele fala do freio de um cavalo, do leme de um navio e do fogo de uma floresta. O que é que cada um desses elementos tem em comum? São pequenos, mas produzem um estrago grande. Verdade ou não? Ele está falando primeiro de um cavalo. Gente, é difícil domar um cavalo. Vai criar briga você e o cavalo? O cavalo pode mais que você. Agora, quando o cavalo tem um freio na boca, até uma criança pode subir na sela, se segurar as rédeas, ela consegue domar um cavalo. Verdade ou não? Por quê? O freio colocado na boca do cavalo, ele atinge uma região muito sensível do cavalo. Então, quando se puxa, ele sente dor. Por isso que é possível domar um cavalo. Por mais forte que ele seja, uma criança sobe, se ela domar o cavalo. Ele fala também do leme do navio, que no meio do oceano gigantesco, o navio já é pequeno. Imagina o leme. No meio de uma grande tempestade, quem é que consegue fazer o navio vencer a tempestade? O piloto através de um leme. E ele fala também de uma pequena fagulha. Ele fala assim, às vezes, uma pontinha de fogo, uma pontinha de um cigarro, um fósforozinho que queimou.
chegou numa floresta e pode fazer uma grande queimada, um estrago terrível. O que é que ele está falando? Da língua. Ele está falando que a nossa língua, sem freio, pode destruir. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo, é possível dirigir. Você consegue dirigir um navio numa tempestade com leme e um cavalo com freio. Então, aquilo que pode ser destruição também tem uma esperança, tem direção. Então, se você já começou a ficar angustiada no meio dessa palavra, fique calma. Tem solução. Tem direção. Se talvez já destruiu, vai aprender a construir. Amém, gente? E não precisa ficar me olhando com essa cara de tensão, porque ainda tem mais. Eu quero falar sobre a língua sem freio. E para falar sobre a língua sem freio, eu quero falar de 2 personagens bíblicos. O primeiro, Zacarias. E falar que a falta de fé é não ter freio na língua. Talvez você esperava que eu ia falar só da fofoca, da maledicência. Não, isso aí a gente já fala tanto que eu já não tenho mais nem paciência para falar. Eu vou falar de algo mais profundo. Eu vou falar das palavras que saem da nossa boca e que estão recheadas de incredulidade. O texto de Lucas, capítulo 1, do verso 11 ao verso 20, diz assim: Então, um anjo do Senhor, foi uma pessoa, gente? Foi eu? Foi o quê? Um anjo. Foi um amigo que apareceu a Zacarias? Foi a sogra dele? Foi um parente? Foi um anjo. Qual foi a última vez que você recebeu uma visitação de um anjo? Foi um negócio extraordinário, verdade ou não? Porque se eu estivesse aqui e Ana chegasse para mim e dissesse assim: pastora, você não vai acreditar, eu fiz um bolo de milho, eu iria acreditar. Porque eu conheço Ana, eu converso com Ana e eu sei que ela é capaz de fazer um bolo de milho. Verdade ou não? Se fosse uma das minhas filhas, talvez eu duvidaria um pouco. Mas, gente, um anjo, quando um anjo desce e fala com a gente, quem vai duvidar de um anjo? Zacarias. Diz assim, ó: então o anjo apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi tomado de medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você dará a ele o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e de muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Veja o que Zacarias responde a essas palavras e a essas promessas tão lindas a respeito da sua descendência que ainda haveria de vir. Zacarias perguntou ao anjo, não foi a mim nem um amigo dele, foi um anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel. Eu acho que o anjo deve ter dito assim: desculpa, eu não me apresentei, não é? Não sou seu parceiro, eu sou um anjo enviado do Senhor. Eu sou Gabriel, somente, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora, pois, que você é teimoso e não tem freio na sua língua, com acréscimos de Thalita Pereira, porque o anjo não disse isso, ele disse assim: você ficará mudo e não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo certo. Repita comigo: faltou freio na língua. Faltou freio na língua de Zacarias. O anjo chega para ele, faz uma profecia boa, diz que a descendência dele vai ser poderosa, que ele vai ser grande, e começa a falar tudo, e ele responde: tenho certeza disso não. Eu sou velho, minha mulher é velha. Gente, eu fico olhando assim, Deus tem paciência com a gente. Porque não se iluda não, que você não está muito diferente de Isaías, de Zacarias em alguns momentos da vida, não. Zacarias usou palavras sem fé. O anjo sentiu a necessidade de deixar Zacarias mudo. Por que será?
Eu estava estudando e vi uma interpretação muito interessante, que dizia que, pela importância de João Batista no propósito divino, porque a gravidez de Isabel iria ser um motivador da fé de Maria, que traria em seu ventre o próprio Cristo. Por causa da importância de João no plano divino, ele disse assim, vou ter que manter Zacarias calado. Afinal, ele é o pai, tem autoridade sobre esse menino. E eu não posso deixar com que nada interrompa essa criança de vir ao mundo. Essa criança vai preparar o caminho do Senhor, assim como foi João Batista. E deixou João Batista mudo. Se os anjos visitassem a gente todas as semanas e ouvissem as besteiras que a gente fala, certamente ia ter gente que ia dizer, Pai Senhor, a gente tem que agradecer muito que nós estamos na graça, verdade ou não? Porque ia ter tanta mulher muda por aí. Ia ou não ia? Você pode agradecer ao Senhor que isso nunca aconteceu com você? Porque para mim palavras tolas nunca me faltaram. Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Pois bem, eu quero abrir um parêntese nessa interpretação e falar que existe uma importância muito grande naquilo que a gente fala. Eu fiquei realmente tocada com essa interpretação. Ele, como pai, não podia atrapalhar, né, o destino profético do próprio filho. E aí a gente entende a grande importância que nós, que somos mães, temos nas palavras que proferimos acerca dos nossos filhos. Porque às vezes a gente pensa que o filho é um problema, mas na verdade ele é um problema que foi gerado por palavras que geraram um problema. Se é que você me entende. Outro dia eu vi um vídeo de 2 norte-americanos, um que era jogador profissional e o outro que era um preso. E aí fizeram uma entrevista com cada um e perguntaram assim, por que eu, primeiro para o jogador profissional da liga de não sei o quê, que a gente não entende de jogo, mas era uma coisa muito importante. E aí disse assim, como foi que você se tornou jogador profissional? Ele disse, rapaz, quando eu era criança, eu jogava com meu pai. E toda vez que eu arremessava a bola, ele dizia assim, meu garoto, se você continuar arremessando assim, você vai jogar na liga. E cá estou eu, jogando na liga. Porque vez após vez eu ouvi meu pai dizer que se eu arremessasse a bola daquele jeito, um dia eu seria profissional. Então, outro homem que estava preso disse assim, pois nossas histórias são semelhantes. Meu pai passou a vida toda dizendo que eu não prestava, que eu não ia dar para nada e que um dia eu seria preso. E agora estou eu aqui preso. Nós precisamos avaliar a importância das nossas palavras, não somente na nossa maternidade, no nosso casamento, nas nossas relações com as pessoas, conosco e com Deus. Existe um poder muito grande nas nossas palavras. Zacarias, faltou freio. Fala comigo, faltou freio. Faltou freio. As palavras foram cheias de falta de fé. E não só foi Zacarias, a gente tem inúmeros relatos bíblicos que faltaram fé nas palavras das pessoas. Os discípulos estavam com quem dentro do barco? Com o próprio Cristo. E no meio da tempestade eles olharam para Jesus e disseram assim, mestre, não te importa que morramos? Eles estavam com Jesus ali. E nas suas palavras tinha o quê? A ausência de fé. Marta, Jesus chegou para ela e disse, o seu irmão vai ressuscitar. Ela disse, como, Senhor? Já cheira mal. Tá fedendo. E não é muito diferente de mim e de você. Quantas vezes a gente está no meio de uma tempestade ou de uma morte, Jesus está ali e a gente está dizendo, ah, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para morrer? Jesus está aqui com a gente. E nossas palavras são recheadas de falta de fé. Precisamos colocar um freio na nossa boca. Ei, da próxima vez que a gente quiser olhar para o Senhor e dizer assim, não te importa, põe um freio na língua. A gente vai lembrar de Zacarias que faltou freio. Faltou freio. O que é que você vai fazer hoje? Vou colocar um freiozinho bem agora, não é? Vamos colocar um freiozinho bem agora na boca? Porque se a gente colocar um freio, a gente vai evitar muitos problemas. Mas não foi só Zacarias. Eu quero dar um segundo exemplo da falta de freio. Num outro sentido, Pedro. Zacarias foi no sentido de falta de fé. Pedro foi no sentido da impulsividade e da inconsistência. Às vezes saem palavras da nossa boca sem fé, mas também saem palavras impulsivas e inconsistentes.
E eu confesso a você que quando eu fui colocar Pedro aqui no meu sermão, eu pensei em qual exemplo eu vou dar, porque ele tem tantos. Pedro é aquele tipo de pessoa que, se a gente quiser achar um momento de besteira do que ele falou, a gente não acha um, a gente acha 10. Tem gente que a gente só achou uma vez. Aquela pessoa falhou uma vez nas palavras, não foi tão feliz, aí dá até um crédito para ela. Mas Pedro, gente, Pedro não tinha crédito, porque toda hora ele estava falando besteira, verdade ou não? Toda hora. Pedro tentou impedir a missão de Jesus. Quando Jesus disse assim, olha, importa que eu sofra, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Jesus estava ali preparando os discípulos e Pedro já com as palavras da inconsistência, da imprudência, da impulsividade. Vai não! Jamais! O Senhor não vai morrer! Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Tu não cogitas das coisas do alto. Pedro tentou impedir a missão de Jesus. Pedro, nas suas palavras de impulsividade, Jesus tentou lavar os pés, ele disse, o meu não lava não. Verdade ou não? Faltou o quê, gente? Vocês não estão aprendendo comigo. Faltou o quê? Freio. Fala comigo, faltou o quê? Você que está online, escreve aí, faltou o quê? Faltou freio para Pedro. Faltou freio para ele quando ele disse assim, Jesus disse assim, um de vocês vai me negar. Ele disse, eu não. Negou 3 vezes. Faltou o quê? Faltou freio. E talvez você aí, no auge da santidade das suas palavras, esteja dizendo, Pedro era um sem noção mesmo, faltou freio nas palavras de Pedro. Não se isente não, que nós somos mais parecidos com Pedro do que nós podemos imaginar. Quantas vezes falta freio nas nossas palavras? Aquele texto de Tiago que a gente leu, continua. E o texto diz assim, abençoamos o nosso Senhor e Pai, mas ao mesmo tempo amaldiçoamos pessoas que foram criadas à imagem de Deus. E diz, da mesma boca saem bênçãos e maldições. Meus irmãos, Tiago está dizendo, não deve ser assim. Eu não sei você, mas dá uma vontade de chorar, não dá? É um tapa na cara. O que é que ele está dizendo? Não pode existir inconsistência e incoerência na boca do cristão. E tem muitas pessoas que não se veem assim, mas são. Eu vou provar a você. Tem gente que vem aqui no culto, levanta as mãos e a boca sai adoração. Eu te amo, Jesus, tu és maravilhoso, tu és lindo. E quando a gente sai daqui e vai num restaurante falar mal do povo da igreja. O que é isso? Inconsistência, incoerência. Tiago está dizendo assim, de uma mesma fonte não pode sair água salgada e água doce. Não dá, gente. Figueira não pode dar morango. A nossa árvore dá o fruto de acordo com a nossa espécie. Da sua boca não pode sair vida e morte. Não pode sair adoração e fofoca. É inconsistente você dizer, Jesus, eu te amo, e eu te odeio, minha sogra. Eu te odeio, minha vizinha. É inconsistente, é duro te dizer, mas alguém tem que falar a verdade. Dizer para todas nós. Não dá para a gente dizer que ama o Senhor e dizer que odeia o irmão. Verdade ou não? Falta o quê? Freio. Faltou freio para Zacarias. Faltou freio para Pedro. A língua sem freio é destruição. Mas agora eu quero falar do segundo aspecto e a segunda lição. Eu quero falar da síndrome que eu invento, umas síndromes. Vocês percebem? É só para ficar didático. Da mandíbula travada. Sabe que é a símbolo da mandíbula travada? É quando trava assim, não sai nada? Não solta uma palavra. Você achou que quando eu falasse sobre o poder das palavras, eu só ia falar sobre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente não fala? E aquilo que a gente se isenta? E aquilo que a gente deveria falar, mas não fala? É sobre isso que eu quero falar. Porque, gente, silêncio nem sempre é sinônimo de sabedoria, não. Silêncio pode ser sinônimo de omissão. Silêncio pode ser sinônimo de fuga de responsabilidade. Silêncio pode ser sinônimo de apatia, de negligência. E a Bíblia está recheada de histórias. Eli é um caso prático de alguém que, na ausência das palavras, travou a mandíbula e teve consequências gravíssimas. Não somente para ele, mas para uma geração. A Bíblia nos mostra exemplos clássicos de pessoas que, na hora que deveriam falar, se isentaram, não falaram e sofreram as consequências. Ele era o sumo sacerdote de Israel. Ele era o responsável pelo templo, era o responsável pela santidade no templo.
E não somente ele era sumo sacerdote, os seus filhos, Ofni e Finés, também eram sacerdotes. Mas o texto bíblico diz que Ofni e Finés eram corruptos. Eles roubavam das ofertas que eram entregues dentro do templo. E não somente isso, eles abusavam das mulheres dentro do templo. E o povo já não suportava mais. O povo falava, o povo expressava. Mas Eli travou a mandíbula. Na hora que ele precisava falar, ele não falou, não corrigiu. E quando corrigiu, o fez sem a firmeza necessária. Isso significa que não são apenas as palavras que nós falamos que têm poder. As que a gente silencia também tem. As palavras que nós não falamos também têm um grande poder. E Deus confrontou Elias, disse que a sua negligência ia trazer juízo sobre o povo e veio. O texto bíblico diz que no único dia, numa guerra contra os filisteus, morre Ofni, Finéias. Eles levam a arca da aliança do Senhor e quando a notícia chega a Eli, o que é que acontece? Ele cai da cadeira e morre. Toda a sua linhagem foi excluída do sacerdócio. Por quê? Por causa de uma mandíbula travada. Então tem momentos que faltou freio e tem momentos que travou a mandíbula. Cuidado. Tem momentos que você vai precisar pôr um freio e tem momentos que você vai ter que destravar essa sua mandíbula. Tem momentos que você vai precisar falar. Eu sei que é duro pensar nas consequências do silêncio, mas é necessário. É muito importante falar o que o silêncio pode provocar. Uma ausência, uma negligência, uma apatia de uma palavra que você deveria dizer, mas se isentou, se preocupou, pensou o que é que ela pode interpretar, o que é que podem pensar ao meu respeito se eu falar. Nós precisamos pensar sobre o silêncio. A ausência das palavras na hora certa. Nós precisamos o tempo todo usar a nossa boca para ensinar. Esses dias eu estava na casa de uma pessoa, e era uma pessoa muito querida, muito amada, e eu percebi que tinha algo que eu podia ensinar. E eu olhei para ela como uma filha. E eu pensei assim, falo, não falo. Uma situação tão delicada, uma coisa assim, eu falei, mas eu posso ensinar. E se eu posso ensinar, eu devo ensinar. E eu fiquei alguns dias com ela, no fim eu disse, senta aqui que eu quero conversar com você, eu vou instruir como se você fosse minha filha. Você não é minha filha, mas eu vou te instruir. Olha, eu acho que você deveria fazer isso, aquilo. E falei, eu disse, não me tome como mal, me tome como uma mentora, como alguém que quer o seu melhor. Ela, pastora, muito obrigada, eu precisava ouvir, isso é verdade o que a senhora está dizendo. E eu disse, eu sei que é verdade. Foi duro ter que ter coragem para dizer a verdade. Não é todo mundo que tem coragem para dizer a verdade. Às vezes as pessoas só querem passar a mão na nossa cabeça, verdade ou não? Mas que bom que ela aceitou. E eu abracei e orei por ela. Agora ela manda mensagem para mim. Ó, pastora, eu estou fazendo aqui o que a senhora mandou. Eu, glória a Deus. Uma palavra que valeu a pena. Não se isente de falar a verdade quando o Senhor te cobrar. Outro dia eu estava na igreja, tinha 2 irmãos. E aí, eles estavam brincando. Um tirou uma brincadeira com o outro. Na verdade, tinham 3. Quando o que sofreu o bullying da brincadeira, que brincadeira todo mundo pode fazer. Agora, tem umas brincadeiras que não são tão aceitáveis. Quando aquele que sofreu o bullying saiu, eu não tive dúvida. Eu chamei os 2, eu digo, gosto muito de vocês. Vocês 2 são gente boas. Que a gente faz um elogio. Mas não vamos falar mais isso, não. Não vamos fazer mais essa brincadeira, não. Eles chega a regalar o olho assim pra mim. É, pastora, eu disse, porque essa brincadeira entristece. Eu poderia ter ficado no meu conforto, sair como uma pastora legal, não é? Mas não era meu papel. O meu papel era falar a verdade, porque se eles fizessem aquela mesma brincadeira com outra pessoa, em algum momento ia machucar alguém. Então, cuidado com a apatia e negligência. Seu filho, sua filha está aí diante de você, é o tempo todo ensinando. É o tempo todo falando, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. A Bíblia diz isso. Outro dia eu estava no carro com as meninas, alguém falou uma coisa e eu calada. Ensinou uma coisa errada, falou uma coisa errada e eu calada. Saiu do carro e digo, vocês escutaram, né? A Bíblia diz isso, pá, 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 pá. E diz aquilo, pá, pá, pá. A gente não tem nada a ver, só estou instruindo vocês. Não acho que isso é bonito, que está certo. Não perpetua o comportamento. O que é isso? Dizer não à apatia e à negligência e abrir a sua boca, destrava essa mandíbula. Para a hora que você tem que falar,
Fale. Eli foi um sinônimo de apatia, negligência. Sabe que tem que falar e fica assim. Eu falo ou não falo? Digo ou não digo? Perdeu. Os filhos, a vida e toda uma linhagem de sacerdotes. Mas não foi só Eli. Eu quero falar de outro silêncio. Um silêncio que se transmite em ausência de responsabilidade. Jonas deveria obedecer uma ordem dada pelo Senhor de pregar em Nínive. Mas ele escolheu fugir. Ele poderia, através da sua fala, levar transformação para um povo inteiro. Mas ele fez o quê? Fugiu da responsabilidade. Gente, Jonas ainda foi pior que Eli. Porque Eli, ele se calou por passividade. Mas Jonas se calou por resistência. Eli se calou porque foi passivo. Eu ia usar até uma expressão nordestina que diz, do homem que não faz nada. Mas não vou falar não, porque às vezes agride as pessoas. Aquela fruta que o macaco gosta de comer. Só isso, não é? Foi passividade. Mas Jonas não. Jonas se calou por resistência. Ele disse assim, vou nada. Eu vou falar para esse povo. Esse povo vai se arrepender. Deus vai perdoar esse povo do pecado deles. Gente, Jonas foi resistente. Deus chamou ele na responsabilidade dele. Disse, não quero essa responsabilidade para mim. Não sei se você parou para pensar que quando perceberam que Jonas era o problema dentro do navio, no meio da tempestade, Jonas disse o quê? Ele disse assim, ok, eu sou o problema. Mas, rapaz, Jonas não foi capaz de abrir a boca dele para consertar. Para comigo e pensa. Estava com a mandíbula travada. Repete comigo, estava com a mandíbula? Para Zacarias faltou? Para Pedro faltou? E para Jonas e Eli? Estava com a mandíbula travada. Não foi capaz de consertar o erro dele. No meio da tempestade, qual era dele? Senhor, me perdoa. Senhor, eu conserto meus erros. Senhor, estava errado. Ele não orou, não. Foi o que ele fez. Rapaz, ele disse assim, ó, me joga no mar. Foi isso que o texto diz, ó. Jonas 1, do 11 ao 12, diz assim, ó. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ele disse assim, peguem-me e joguem no mar, e o mar se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Mais uma consequência da mandíbula travada. Sabia o que tinha que falar e não falou. Agora pense em mim e em você. Quantas vezes a gente sabia que devia falar e não falou? Quantas vezes a gente sabia que deveria instruir e não instruiu? Quantas vezes alguém chegou junto de você, falou mal de alguém e você deixou? Você não calou a boca daquela pessoa. Você não usou sua língua para impedir que aquilo continuasse. Você ficou com a sua mandíbula travada. Foi conivente, participou do pecado do mesmo jeito. Ai, pastora, mas é tão difícil isso. É difícil. É muito chato quando alguém vem falar mal do outro e você tem que dizer, irmão, pare, por favor, que eu não quero que ninguém... Fica parecendo que a gente é o santarrão. Verdade não é? Fica parecendo que a gente só quer ser o que não fala. Rapaz, esses dias eu criei uma técnica. Toda vez que a gente entra num assunto desagradável, se alguém tá comigo ali, ela entrou num assunto que eu tô vendo que não vai dar bom, sabe o que eu faço assim, ó? Gente, vamos falar de iogurteira top term? Vamos mudar o assunto, aí a pessoa ri, porque lembra daquela mulher da Voz? Lembra aquela mulher que vendia iogurteira na televisão? Tipo, era um programa policial, o cara tava falando de morte, pera! Ou então tava falando do negócio, de repente a mulher entrava. Eu quero falar de iogurteira top term, a gente, oi? Do nada mudava o assunto, não é? E agora eu faço isso. Quando eu vejo que o assunto não tá legal, eu digo, gente, bora falar de iogurteira top term, vamos mudar o assunto, porque tá pesado, né? Fica leve. A pessoa nem se sente agredida e nem você sai por santarrona. Olha aí, usa essa técnica. Ou então, gente, vamos mudar o assunto que não tá legal. Vamos falar de alguma outra coisa e muda. Você não precisa dar um sermão na pessoa, mas você pode usar a sua boca sem negligência, sem fuga de responsabilidade. Porque talvez aquela palavra que você não falou poderia ter mudado a vida daquela pessoa. Aquela correção que você não deu poderia ter livrado ela da morte, do pecado. Aquela palavra de encorajamento e de ânimo e de gentileza que você se isentou de falar poderia ter curado o coração dela. Do mesmo jeito que a gente tem que pôr um freio, a gente tem que abrir a mandíbula. Verdade ou não?
Para quê? Para, em último lugar, entender que nós precisamos lançar a voz de sabedoria. O que é que a gente tem que falar? Sabedoria. E o que é a sabedoria? É a palavra de Deus. A voz da sabedoria é a voz que é pautada na palavra de Deus. Porque hoje a gente vive uma época difícil. Hoje a gente vive uma época de experiências pessoais. É por isso que, olha, você vai vir para a igreja, você vai ouvir o meu sermão. Pode até demorar, você pode achar que eu falo 1 hora, eu já estou aqui contabilizando que você vai dar 50 minutos, porque às vezes me dá uma tristeza que quando a pregação chega 1 hora, o povo não assiste até o fim no YouTube. Porque eu posto só com a mensagem de 15 minutos. Eu falo, a pessoa passa a semana toda estudando o texto das Escrituras, faz um sermão bíblico, expositivo, exegeticamente correto, palavra, mas o povo só quer experiência pessoal. Aqui comigo não vai dar não, filha. Eu falo até uns exemplos, umas coisinhas para rir, mas é tudo para fazer você ficar acordado. Mas é o quê? É a palavra. Você nunca vai me ver colocar uma experiência minha como doutrina. Aí eu fiz isso, acho que todas as mulheres deveriam falar. Não, doutrina para mim é aqui, ó. É a Escritura Sagrada. É por isso que dá para tirar um caldo bom. Quando você termina, assiste 1, 2, 3 vezes. Tem conhecimento, mas também tem aplicação prática. Tem substância. Para ficar um tempinho. Por quê? Porque é a palavra que dá sabedoria. A nossa voz tem que ser pautada na palavra. E se é pautada na palavra, é cheia de fé. Então, a nossa boca precisa ter palavras de fé. Eu amo Joel capítulo 3, versículo 10, que diz assim: forjai a espada das vossas relhas de arado e lançai das vossas podadeiras. Que o fraco diga, eu sou forte. Joel não está dizendo assim, ó, que o fraco diga, eu sou forte e milagrosamente você vai ficar forte. Não. Ele está dizendo assim, ó, se você é fraco, mesmo assim não diga que é fraco, não. Diga que você é forte, porque há poder nas suas palavras. Então, o que é isso? Que suas palavras sejam cheias de fé. Ah, mas eu sou fraca. O inimigo não precisa ouvir da minha boca. Eu amo que o apóstolo Paulo veio até agora essa na minha cabeça. Paulo era tão sabido que ele não ia dar nem conversa para Satanás. Ele diz assim, foi-me dado um espinho na carne. E ele contou qual era o espinho? Nada. Ele ia deixar Satanás ouvir a fraqueza dele? Ah, mas eu sou fraca. Não, eu posso ser fraca, ter consciência, mas a minha boca, eu digo, em Cristo eu sou forte, porque minhas palavras são cheias de fé. Como é a voz da sabedoria? Cheia de... E a voz da sabedoria, o que mais? É bem pensada. A voz da sabedoria é uma palavra pautada na intencionalidade. E aí ninguém melhor do que Abigail para falar de intencionalidade. Porque a Bíblia fala que Davi ia matar o marido, os servos, a família dela, e a mulher inteligente, intencional, com as palavras certas, parou tudo. Parou tudo. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi, rosto em terra, caiu aos seus pés e disse, meu Senhor, a culpa é toda minha. O que é isso? Voz da sabedoria. De alguém que pensa antes de falar. Ela poderia ter ficado em silêncio, mas não ficou. Usou de sabedoria nas suas palavras. E por fim, as nossas palavras precisam ser ferramenta de cura. Nossas palavras precisam ser cheias de fé, precisam ser intencionais e precisam ser o quê? Ferramenta de cura. Eu estou repetindo um pouco mais do que eu costumo repetir, porque a gente não tem telão, por enquanto, em nome de Jesus. Porque eu creio que tem um telão atrás de mim. Meu Deus, vocês estão sem fé, gente, depois de tudo. Amém! Amém! Nossas palavras precisam ser ferramentas de cura. E para mim, um exemplo lindo, emocionante e clássico de como Jesus curou uma mulher, não somente no seu físico, mas também no seu espírito, no seu emocional, foi a mulher do fluxo de sangue. Porque ela chegou por trás, tocou nas roupas, nas vestes de Jesus, e ele disse assim, quem me tocou? Eu fico imaginando que quando Jesus disse assim, quem me tocou, aquela mulher já devia estar tremendo, ela tremeu mais ainda. Ela deve ter ficado com medo, ela era excluída da sociedade, ela era humilhada, ela era considerada uma mulher impura. Há anos sofrendo uma dor física e emocional. E quando Jesus pergunta quem me tocou, ela ainda teve a coragem de se expor. Mesmo tremendo de medo, mesmo sabendo que ela poderia ser rejeitada. Olha as palavras de Jesus para aquela mulher. Ele disse, filha, a tua fé te salvou.
Esse é o único exemplo nos evangelhos que Jesus chama uma mulher de filha. O que é isso? Jesus estava usando as suas palavras para ser ferramenta de cura física e emocional para aquela mulher. Jesus estava dizendo, eu curo o teu corpo, mas eu curo o teu coração. Você foi rejeitada, excluída. Você está há anos sozinha. Mas eu preciso dizer, eu sou teu pai, você é uma filha. Jesus tinha palavras de cura. Ele curou não somente o corpo, mas sobretudo o coração. Talvez você esteja aqui hoje e esteja pensando, meu Deus, essa palavra foi tão forte. De fato, as 21 mil palavras que eu solto por dia, algumas delas, eu me equivoco. Só tem eu nessa casa. Ninguém me ajuda. Não precisa falar que a carapuça caiu para todas. Eu pedi para lavarem essa louça, ninguém foi capaz de lavar. Eu sabia que isso ia acontecer. Não é? Às vezes são palavras piores. Tem gente que infelizmente ainda abre a boca para falar palavra. O sangue de Jesus tem poder. Eu não gosto nem de pensar, nem imaginar um negócio desse. Mas, se acontece, é a hora do conserto e da tratativa com Deus. Mas talvez você esteja dizendo assim, pastora, muitas dessas palavras, sem querer, sai como Pedro. Sai na impulsividade. Sai no calor da emoção. E às vezes sai por causa de um coração entristecido, machucado, ferido, amargurado. De fato, o que está no coração, às vezes transparece pelas nossas palavras. E às vezes a gente falou que não queria, da maneira que não queria, porque estava ferido, porque estava machucado. Sabe, Jesus é capaz de curar de dentro para fora. Jesus é aquele que tem ferramenta de cura. Ele não cura a nossa boca, ele cura o nosso coração. Porque quando ele limpa aqui, sai para cá. Toda pessoa que em algum momento usou as palavras ou está usando as palavras de maneira a ferir, é porque está ferida também. Precisa ter consciência da sua impureza. Eu amo o texto de Isaías. Isaías diz assim... No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, elevado e glorificado, sentado num trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Ele está, portanto, na presença de Deus, e veja só o que Isaías diz, ele diz assim, ai de mim, eu estou perdido. Ele diz assim, eu estou perdido. Ele teve um caso extraconjugal, gente? Não. Ele caiu em um adultério? Não. Ele estava em pecado? Não. Ele matou alguém? Não. Por que ele disse que estava perdido? Quando ele teve a consciência que ele era um homem de lábios impuros. A nossa consciência de que às vezes os nossos lábios são impuros precisa gerar isso aqui na gente. Estou perdido. Sou um homem ou uma mulher de lábios impuros. Mas eu amo que a gente pode se chegar a Deus em humilhação, em quebrantamento. E Ele sempre tem palavras que curam. Ele é a própria ferramenta de cura. E eu queria pedir você que ficasse em pé aqui, nesse lugar, se você está nos assistindo. E talvez você está agora, nesse momento, se sentindo ferida, machucada. Talvez por aquilo que eu falei lá na introdução. Uma palavra que você ouviu na sua infância. Uma frase que te marcou. Talvez para muitas de nós mulheres não foi só uma frase. Não foram só uma ou duas palavras. Foram muitas. Foram centenas delas. Foram milhares delas. Foram momentos de dor. Foram momentos que ano após ano você talvez teve que engolir aquilo calada. Você nunca teve a oportunidade sequer de falar, de se defender, de abrir seu coração. Certamente há um momento chave na vida da gente que Deus pode permitir que a gente coloque para fora da maneira certa. Talvez anos de dor, anos de silêncio. Algo que você precisaria ter falado. Sua mandíbula precisava destravar. Recentemente eu vivi uma experiência como essa. 20 e tantos anos depois. E algo que eu nunca poderia pensar e imaginar me acontece no último dia do ano. Eu entendo que é providencial de Deus
Às vezes ele nos coloca e diz assim, agora filha, eu te dou a chance de falar. Talvez você diga assim, nunca tive chance. A gente pode falar para Deus. Ele é o nosso Pai. Ele nos entende, Ele não vai julgar, Ele não vai distorcer, Ele não vai descredibilizar. Ele conhece o nosso coração. Mais do que as palavras que saíram da nossa boca, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe, Ele conhece. Então você pode se achegar a Deus e nessa hora você pode pedir perdão e dizer, Senhor, me perdoa, porque como Isaías disse, eu sou uma mulher de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você pode chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa, palavras duras que eu disse com meu marido, com meus filhos, com minha irmã, com uma parente, com um cunhado. Você errou. Há uma chance, um perdão para você. A cura do Senhor para você essa noite. Então feche seus olhos e aí no seu lugar, ninguém está ouvindo o que você está falando, mas Deus quer ouvir da sua boca. Há importância nas palavras que nós dissemos. Não adianta a gente crer com o nosso coração. Não adianta a gente entender com o nosso coração que a gente falhou, se a gente não tem a capacidade de confessar com os nossos lábios. Deus está te dando uma chance. Deus está te dando uma oportunidade a você, a mim hoje, de dizer perdão, Senhor. Perdão. Eu sou falha também. Eu sou uma mulher de lábios impuros. Eu falhei, eu errei. Eu não deveria ter dito aquilo para minha filha. Eu não deveria ter falado dessa maneira com fulano. Eu não deveria ter me exaltado. Eu não deveria ter deixado as emoções falarem mais alto, a dor falar mais alto. Eu quero ser uma voz de sabedoria. Aí no seu lugar, se você quer ser uma voz de sabedoria, comece a clamar. Comece a pedir, Senhor, eu quero ser uma voz de sabedoria. Eu quero ser uma voz de cura. Eu quero ser uma ferramenta de libertação. Oh, Jesus, nessa hora nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão por cada palavra tola que nós falamos. Perdão por cada momento que nós nos exaltamos. Perdão quando deixamos a emoção falar mais alto. Perdão, Senhor. Nós reconhecemos a nossa impureza de lábios. Mas nessa hora nós queremos te pedir, passa com teu sangue. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, para também limpar as nossas palavras. Eu oro por cada pessoa que está nos assistindo agora. Eu oro por cada mulher que está aqui. Cura o coração ferido. Cura o coração machucado. Cura o coração angustiado. Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.